vou baixar e voltar. No final, todas estas filmagens irão estar disponíveis no YouTube ou no Facebook do centro. Ali fora há um papel que diz a morada do site aqui do centro. Se não pesquisarem no Google, Associação Cultural Espírita de Santarém, Espiritismo de Santarém, qualquer coisa assim do género, pode desaparecer alguma coisa. Procurem o site. No site há ligações para a nossa página no YouTube e na página do Facebook. No YouTube poderá não estar já, mas tudo isto está já no Facebook. Também procurem lá a ACES, que é a Associação Cultural Espírita de Santarém, ou Espiritismo de Santarém. Façam lá isso nos motores de busca para encontrarem. Obrigado. Ora bem, e quase não assustei. Vamos então, já muitos companheiros foram-se embora, sobretudo pessoas que eram do Porto, outras que eram de Lisboa, estavam também preocupados com horários para realmente questões profissionais. De todo o rol de questões que aqui foram, que aqui chegaram às mãos,
questões dirigidas à nossa querida Mónica, à Margareta, à nossa querida Cristina, ao João, até a mim próprio, uma ou duas, e próprio pouco falando, todas essas questões, há muitas que se repetiram, não é? Então, nós temos uma seleção, e aí confesso, encontramos por 4 ou 5 que são muito pessoais. São questões que não devem ser colocadas até em termos públicos. Essas nós não concebemos que sejam respondidas em público. Até são questões que até podem pôr a pessoa em si, esteja lá aqui, mas que não deve ser até publicitado. São questões que se prendem com cuidados, com amigos nossos, que aparecem disso, aparecem daquilo, e até às vezes questões pessoais, as pessoas têm os seus padecimentos e gostariam de ter uma resposta para elas. Mas pronto, nós já vimos que não há dúvidas nenhumas, tanto a Margarete como a Mónica aqui afirmaram que os centros espíritas e os centros de espiritualidade, não é? Pronto, têm uma missão bastante importante na educação. Não é? Ao fim e ao cabo, isto é um fenómeno de educação. Assumindo aqui o papel de distribuidor das questões em si, o que é que eu propunha? Que começássemos, por exemplo, da esquerda para a direita e íamos começando a despachá-las. As questões que aqui estão não são assim tantas assim, não é? Mas eu acho que sim. Íamos começar pelo João, depois pela Ana Cristina, eu já não me lembro se tenho aqui alguma, e depois passava à Margareta e à Mónica. A Mónica, portanto, tem aqui estas questões que aqui estão. A Margareta está aqui mais explicitada. Portanto, então, começando dessa maneira, eu ia começar primeiro por pedir ao João que lesse a questão que é proposta e que realmente depois desse a resposta que é dirigida. Deixa-me pensar, então. Obrigado. É só para se poder ouvir, mas oxalá consiga ouvir a pessoa que fez a pergunta. Primeiro deixar-me perguntar. Virgílio Mendes está presente? Virgílio? Está, ótimo, pronto. Ok, então o Virgílio fez a seguinte pergunta. Esquizofrenia quântica. Como é que a descreve e qual o seu tratamento? É uma interessante pergunta. Nós, quando comunicamos, utilizamos a linguagem, e a linguagem é curta. Eu utilizei uma metáfora. Quando eu falei em esquizofrenia quântica, sendo agora o mais preciso que os termos científicos atuais me permitem, deveria ter dito dualidade. Porque vejo que pela forma como interpreta o vocábulo esquizofrenia, pensou numa deficiência. Por isso me pergunta como é que se trata. Ok? Muito bem. Portanto, o que é esta dualidade quântica? Que eu chamei de esquizofrenia de graça, de gracejo metaforicamente. A dualidade quântica, que eu chamei de esquizofrenia, é exatamente isto. É que temos realmente duas naturezas no mais íntimo que possamos conceber da nossa constituição orgânica. Isto é, a mais pequena partícula. E hoje, até ao momento presente, a física quântica já detectou 18 que constituem a parte mais ínfima de qualquer um de nós e de qualquer matéria conhecida. Não quero dizer que paremos por aí, mas todas elas têm, qualquer uma destas 18, tem esta característica da dualidade. São, ao mesmo tempo, uma partícula visível, detectável, e são onda, são energia. E que, nesta, ao afirmarem-se como onda, elas afirmam-se matematicamente nas funções que se conhecem de onda, que são caracterizadas por conceber todas as posições possíveis para aquela partícula assumir no espaço de acordo com a função ondulatória da onda. E o que a física quântica já respondeu com aquela experiência que vos mostrei da dupla fenda, teve a oportunidade de assistir, não teve? Aquela assim animadita e tal. Com os eletrões, o que se verificou foi que, afinal, os eletrões tinham um comportamento distinto se comparados com o berlíndio. O berlíndio
entrava em qualquer uma das duas ranhuras e marcava, aterrava sempre em locais que podiam se unir e eram paralelos àquelas duas ranhuras. Quando baixamos ao nível quântico, abaixo do átomo, estas partículas que lá estão, e o eletrão é uma dessas 18, tem aquele comportamento estranho, que está bem, quando a gente só tem uma ranhura, aterra mesmo ali. Mas quando se põe duas ranhuras, em vez de aparecerem lá dois locais de aterragem bem marcados, não. Aparece um conjunto de barras. Esse conjunto de barras é uma interferência ondulatória. É assim que se conhece uma onda. É a mesma coisa que imaginar num lavatório, nós pomos um cartão com duas ranhuras e agora mandamos água deste lado a passar pelas ranhuras. O que vai acontecer à saída dos buracos vão ondas concêntricas que se vão meter umas com as outras. Então, esses pontos, se a gente tiver um alvo onde se esbatem esses pontos, nos pontos onde duas ondas concêntricas batem uma com outra, é um pico de energia. Onde se anulam é bastante. E é isto que acaba por depois descrever a chamada onda. Portanto, e o amigo eletrão, tal como o amigo fotão, e eu mostrei-vos aqui uma experiênciazinha assim, fotão, que é igual, um eletrão, aos quartos, tem esta dualidade. Dualidade esta que é parável, não é determinável, é parável, no momento em que se tenta detectar, porque também assistimos. Enquanto não se punha lá um detector, mas detectar algo obriga a nós interferirmos com esse algo. O princípio da incerteza do Heisenberg é um princípio da física quântica, também diz que as partículas ocupam as posições todas possíveis no espaço até que a gente as detecta. E só se pode detectar uma das duas coisas. Ou se detecta a posição em que está a partícula, ou só se consegue detectar a energia dela. Não se pode detectar as duas ao mesmo tempo. Porque ao tentarmos interferir, nós para detectarmos onde é que anda um eletrão, muitas vezes temos é que jogar na outra partícula contra ele. Mas a partir daí já ficou ali quieta, já perdeu a sua energia. Estão a ver? Portanto, colapsa-se a função de onda quando se tenta detectar. Foi o que a gente viu. Ao tentarem colocar uns detectores de partículas à saída da ranhuras para ver por onde é que ele passava, para ver se nos estava cá a enganar, verificaram que ele, estás-me a tentar detectar, ok, vou assumir que sou partícula, e então aparece outra vez, enfim, tira-se o detector, e ele segue a vidinha dele, ocupando todas as posições possíveis. Portanto, em boa verdade, eu deveria ter usado o termo dualidade. O trazer esta esquizofrenia foi mais uma laracha. Portanto, não podemos tratar isto. É da realidade intrínseca. O que ele quis assim, deve ter que ser assim. Já me expliquei muito, não é? Obrigado. Então, boa tarde novamente. Tenho aqui uma pergunta do Sr. Aníbal Anjos. Eu peço desculpa que não consigo compreender o último nome. Não sei se o senhor está. Aí, muito bem. Então o senhor pergunta qual a opinião da cultura espírita, do espiritismo, em relação às mudanças climatéricas que se verificam muito rapidamente no planeta. Bom, todas estas mudanças que nós estamos aqui a viver, não é? E aqui a entidade espiriana veio aqui também ajudar a confirmar essa realidade, é que nós vivemos um momento de grande perturbação. E esse momento de perturbação está associado a um processo transformativo que neste momento nós estamos a viver, estamos a sentir, que é o processo da passagem deste mundo ainda de provas e expiações para um planeta que queremos que seja o mais rapidamente a chegar, que é o planeta que é esta fase de regeneração. Mas até lá nós temos esta fase de profunda perturbação, faz parte. O próprio planeta, tal como a sua humanidade, porque no fundo temos de nos ver como um organismo vivo. E enquanto um organismo vivo, nós nos afetamos uns aos outros. Como vimos há pouco, o mundo animal, o mundo vegetal, todos nós nos afetamos. E por isso mesmo é natural que a nossa Mãe Terra também reflita e recita todas estas mudanças da sua própria humanidade que está afetada assim. Portanto, é momentâneo. É claro, aí vamos um pouco à ciência. Esse momentâneo dura muito tempo? Não sei, porque tudo isso é relativo.
mas que ele vai passar, vai passar. E nos dizem as entidades benfeitoras que vamos entrar então numa era de eudaimonia, não só do ponto de vista da humanidade, mas também do ponto de vista do nosso planeta Terra, com muito menos convulsões, com muito menos, enfim, alterações climatéricas, muito mais equilibrada. Portanto, faz parte do ciclo da vida, do crescimento. Está bem? Não sei se respondi. Bem, cumpro agora aqui, não a única questão que me tocou, mas aquela que eu realmente aqui vou abordar. O que quer dizer uma criança em Vigo, qual a função deles na Terra? A Dona Maria Arlete Palmeiro. Julgo que está aqui, Dona Maria Arlete, exatamente. Ora bem, em 1986 ou 89, há uma professora americana que detecta, nas crianças da escola onde ela trabalhava, detecta que há crianças especiais, com comportamentos especiais. E criou, digamos assim, o termo criança em Vigo, porque uma pessoa dotada de evidência olhava para estas crianças que ela considerava especiais e a alma delas era Maura Indigo. Já depois disto, vão aparecer várias denominações. E dentro das crianças Indigo vai aparecer as crianças Cristal, as crianças Diamante, ou seja, há uma nova classificação dos miúdos. A revista Verdade e Luz, tem um artigo, para aí, nos anos 90, que eu considero fabuloso acerca desta classificação das crianças. Mas depois, há coisa de 4 ou 5 anos atrás, a mesma revista vem desconsiderar esta classificação. Vem dizer que há meio de população, que há crianças Indigo, que há crianças Cristal, que há crianças Diamante, que há crianças assim e crianças assado. Ora bem, Gênesis. Último capítulo, últimas 3 páginas da Gênesis. Da Gênesis Allan Kardec. Ora bem, essa Gênesis vem dizer que estas últimas gerações de espíritos estão a abandonar, através do desencarno, paulatinamente, a Terra, e vai surgiu a partir dos finais do século XIX e ao longo do século XX, uma nova geração de espíritos. E de espíritos esses que vêm com um grau de inteligência muito mais desenvolvido. Nem sempre, quando digo inteligência, é inteligência emocional, nem sempre desenvolvida em moralidade. E que essa nova geração de entidades às quais é dada a oportunidade de reencarnarem, para dirimir os seus conflitos, para ao fim e ao cabo acabarem por fechar certos ciclos de sofrimento que têm, são entidades que foram preparadas no mundo espiritual e quando reencarnam vêm com uma mentalidade diferente. Direi então que há uma velha geração que já saiu, uma nova geração que está a chegar e começou a chegar. Essa geração oferece muitas das vezes, até na própria criançada que nós encontramos, e até costumamos dizer que os miúdos têm um chip, já vêm com um chip incorporado. Vimos garotos com 3 anos que já manuseiam o telemóvel da mãe, do pai, já fazem coisas incríveis. Ainda há pouco tempo houve um que colocou tudo em língua chinesa. Foi mesmo muito mau. Os pais estavam a tirar a Vodafone porque o miúdo escolheu a língua chinesa, os caracteres chineses, no telemóvel, ninguém conseguiu perceber nada. Bem, devendo concluído. É verdade, são gerações muito curiosas, com multifunções, vêm já preparados, fazem muitas coisas ao mesmo tempo, tal e qual, como ali foi mostrado neste quadro, que foi a Margarete que mostrou, têm essas capacidades. Mas, digamos assim, são espíritos que podemos considerar de última hora, de última oportunidade. Vêm, muitos deles, para resolver problemas de moralidade. E nesse artigo da revista Verdade e Luz, em que analisam um conjunto de crianças que, com os seus 8, 9, 10 e 11 anos, em 1986, demonstravam um potencial tremendo, esse artigo vai buscar estas crianças com 30 anos. E então são seres humanos que acabaram por ser pouco empáticos, por se ostracizarem, viver um mundo muito pessoal, ou seja, o potencial que era reconhecido por essas crianças diamante, indigo e cristal, muitas delas, esse potencial não foi desenvolvido. Não foi desenvolvido. Talvez a educação que elas necessitavam, talvez não fosse aquela que lhes foi ministrada. Ou então a deseducação que lhes foi administrada. Ou então a falta de persistência da parte desses espíritos para o caminho que lhe foi apontado não desenvolverem corretamente. Ou seja, nós pessoalmente, eu aqui não digo que é o espiritismo em si. A minha visão pessoal é que realmente há oportunidades que são dadas, que devem ser aproveitadas, nós temos essa noção, porque a nossa vida é um carrossel, não é? E que realmente, muitas das vezes, se não vamos voluntariamente, vamos puxados pelas orelhas. E se não vamos voluntariamente, vamos pela dor, muitas das vezes. E muitas dessas crianças que tinham em si, reuniam condições especiais,
acabaram por não aproveitar essas condições especiais que lhes foram oferecidas. É óbvio que não há de ser para todos, mas muitos deles não conseguiram realmente atingir, com a facilidade que mostravam, uma plenitude de vida. É a resposta que eu tenho para a minha querida Maria Atleta, talvez não seja satisfatória, mas é fruto das partes duras que eu fiz. E com isto, passo aqui a Margarida. Eu tenho uma pergunta sua. Antônio Mendonça. Eu leio. Seres insetoides, alienígenas, inteligentes, como compatibilizar com a afirmação do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo? Mundos mais perfeitos produzem seres mais belos, ou não? Ele ficou assim, um pouco assustado quando eu falei inseto, não é? Mas você sabe o que eles dizem para nós? Que nós somos lindamente feios. Do ponto de vista deles. Então, assim, como definir o que é belo, nesse sentido, já começa a ser limitante. Mesmo porque, considerados pela nossa estética humana, os seres mais lindos são os nórdicos, aqueles com traços muito delicados, com uma simetria muito grande no rosto, e etc, etc, etc. Porém, nós podemos dizer que os nórdicos são os mais evoluídos? Miss Universo é mais evoluída do que Madre Teresa de Calcutá, que não tem nenhum predicado de beleza? Então existem esses graus dentro de nós, mas que nós não podemos considerar que os mais belos fisicamente são os mais dotados moral ou espiritualmente. Então já começa aí as nossas divergências no nosso próprio planeta. Seres como Chico, que não tinha nenhum predicado de beleza, como dizer, que ele não era um Alain Delon? Espiritualmente era um Alain Delon para nós. Então já começa a ficar divergente quando a gente usa este ponto de referência. Estética. Na verdade, eu acredito sim que existam graus, tanto é que os seres mais evoluídos de sexta e sétima dimensão se apresentam como seres delicadíssimos, em luz pura, não é? Em bondade pura. Então a forma deles é muito mais sutil, é muito mais delicada. Acredito que isso aconteça a partir de lá, mas nós aqui, ainda muito presos às formas, isso não se justifica, A gente percebe tanto os insetoides que, no ponto de vista nosso, eles são esquisitos, É porque a gente tem medo de barata, mulheres em especial. Então se a gente visse uma baratona enorme, a gente ia desmaiar, não é assim? Mas sobre o nosso ponto de vista, pode ser que nós temos notícias de que os insetoides são os que trabalham muito com os ovoides. Porque exige-se um grau de amor incondicional muito grande para trabalhar com ovoides, para poder fazer esse trabalho espiritual amoroso com esses seres, que estão ali num estado triste de inconsciência, mas exige amorosidade. Então, dentro do nível deles, eles têm lá os seus graus de beleza, mas ainda estão em evolução. Não são seres altíssimos. Os mais altos, a partir de quinta dimensão, eu acredito que sim, eles tenham essa delicadeza. Mas até lá eu acho que está variando. Sim, uma mais. O senhor Orlando Luiz pergunta se o milagre de Fátima aconteceu mesmo, ou se foi uma invenção da igreja, e se aconteceu, se for um contato extraterrestre. Que eu saiba, aconteceu sim, Nem tudo que acontece precisa ter ET. A gente está na Terra, tem espírito de luz na Terra, tem um ensejo dos mentores espirituais deste planeta em nos fazerem evoluir. Então, tanto quanto eu saiba, não há envolvimento extraterrestre nesse fenômeno. Foi um fenômeno de materialização, aquelas crianças, talvez um estado alterado de consciência, por evidência tenham visto realmente aqueles espíritos que ele falaram. Acho que tem manipulação da igreja no sentido de ampliar o fenômeno, mas não que ele não tenha cultura.
A primeira descrição da senhora que foi vista em Fátima, a saia da senhora caía abaixo do joelho. A saia caía abaixo do joelho. Como era típico já naquela época, em que as saias estavam a subir. Quando houve o primeiro testemunho, o padre que recebeu o testemunho disse logo: não, a saia tem que cobrir os pés. E hoje sabe-se isto, porque é Nossa Senhora, a saia tem que cobrir os pés. Nem de outra forma podia ser. Estão a ver? Estas coisinhas assim. Outra vez. Bom, ora bem, e porque estamos na quântica de novo, temos aqui o João Barradas, está presente. João, muito obrigado por esta pergunta. É um corolário da anterior, mas eu vou lê-la, eu já estou a perceber que é um corolário, mas vocês ainda não. Se bem entendi, física quântica não é mais do que uma partícula estar ao mesmo tempo em dimensões ou mundos paralelos. Deixai-me pegar uma metáfora. Eu gosto das metáforas porque ajuda, pelo menos a maioria das pessoas, a perceber melhor o que eu quero dizer. Mas, se houver dúvidas, eu vou dizer. Olha para aquele quadro. Aquele quadro é um produto de um pintor. Ele não terá pintado só aquele, pode pintar muitos outros. Portanto, aquilo é um efeito de uma causa. Mas é apenas um efeito. A causa em si pode produzir muitos mais efeitos. Assim, utilizando agora a metáfora e transpondo para a física quântica, a física quântica é como se fosse o pintor. Um dos efeitos é este. Mas ela nasce por um outro. Ela nasce por as aparentemente cheias de sucesso teorias da relatividade especial e geral de Einstein explicavam tudo muito bem a nível do mundo macro, onde a gravidade mantém a luz forte, mantém a Terra na sua órbita, não sai dali e tal, não sei o que mais, mas não explicavam o que se passava, não serviam essas equações para explicar as atrações das partículas subatómicas. Todos nós, mais ou menos, se recordarem da física, quando falávamos dos átomos, diziam-nos que, consoante a energia que era metida num determinado elétron, ele saltava de órbita. É estranho, e o núcleo a gravidade era corrompida. E começou-se a chegar à conclusão que ele saltava desobedecendo às leis da gravidade, e o interessante é que também se tinha a ideia que uma onda, ainda hoje quando a gente quer desenhar uma onda, a gente pega no lápis e vai em contínuo, dá uma voltinha e tal, não sei o que mais. É só uma descrição, na realidade não é assim. Se agora nós arranjarmos aqui um microscópio, são pequenos pacotes. São pequenos pacotes de energia, em que Maxwell chamou quantum. E é daí que depois vem toda uma nova ciência que se dedica ao estudo dos fenómenos abaixo do átomo, que é onde isto acontece. Não há esta continuidade previsível que a gravidade de Einstein mostrava e que funciona muito bem no mundo macro, e então nasce a física quântica baseada no quantum. A energia é por pequenos pacotes. Portanto, a continuidade da onda é porque nós gostamos não levantar, somos preguiçosos de não levantar, a fazer continhos, dá mais jeito de ser assim. Portanto, João, não sei se ajudei, é um pouco como o pintor pinta várias coisas. A física quântica, uma das coisas que reconhece é a possibilidade de uma partícula de estar, uma assinatura de uma determinada partícula, que tem essa dualidade, estar em vários sítios ao mesmo tempo, matematicamente, até que seja detectada, mas também é esta de explicar os saltos dos eletrões, a gravidade que não funciona lá em baixo, outras forças há. Portanto, são vários quadros. Mas obrigado pela sua pergunta. Depois vi aqui. Ora bem, esta é uma questão. Nós temos aqui desenvolvido à segunda e à sexta-feira e à quinta-feira, desenvolvemos aqui um estudo já bem desenvolvido sobre a questão da obsessão, não é? Que é o maior problema da doutrina, é a obsessão. O segundo maior problema é a identidade dos espíritos. Pronto, já sabemos que já Kardec o tinha identificado. A pergunta aqui do André é: até onde é justo sermos auxiliados, e não sabemos,
vendo, ou até mesmo não saber o porquê da obsessão. Pronto, nós temos ouvido muito esse programa sobre a obsessão, estamos a trabalhar lá quinta-feira, a Cristina, que é responsável pelo estudo da maternidade, e está a desenvolvê-lo de uma forma bastante bem detalhada. Não obstante, esta questão eu julgo que a pessoa fez sabendo a resposta. Eu julgo que a pessoa fez sabendo a resposta. A opção é uma dívida, não é? A opção é uma dívida. O que é a opção? É um produto, é uma relação negativa.